que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Ô bênção! Boa noite, amada igreja, boa noite a você que nos acompanha nessa celebração, nesta quarta-feira abençoada, onde paramos para orar, para estudar um pouquinho da palavra de Deus, e é muito bom ter você conosco aqui, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, abra o seu coração, a sua mente, para ouvir aquilo que Deus também tem a lhe falar nesta noite. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor as orientações do Espírito Santo de Deus para essa celebração maravilhosa. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos nesse momento que estamos aqui, Senhor, e se aqui estamos foi porque o Senhor assim consentiu, nos deu esse privilégio de poder ter o dia de hoje. Obrigado, Senhor, e nós queremos agora pedir as orientações do Teu Santo Espírito para tudo que vamos estar fazendo aqui nesta hora. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos ouvir um louvor, uma inspiração musical nesse momento. Que Deus nos abençoe. Pega esse link aí, vai distribuindo, vai passando aí para os seus familiares, vai passando aí para o seu grupo de WhatsApp, vai passando para a galera aí do grupo, das redes sociais. Convide a todos a estar conosco também nesse momento, tá bom? Vamos então louvar ao Senhor. A promessa de Deus vai entrar na tua casa. Aleluia. Há um rio que desce do trono, eu já posso ver.
a corrente das águas que limpam curando você, as margens do rio, as folhas que podem curar, a vida e saúde por onde este rio passar. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir, e a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, e eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo, você vai ver os anjos de Deus trabalhando, você vai ver o braço de Deus operando, você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é tua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Aleluia, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível, e Ele vai entrar na tua casa hoje, e o milagre vai acontecer. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir, e a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo, você vai ver os anjos de Deus trabalhando, você vai ver o braço de Deus operando, você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é tua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus vai trazer a paz de Cristo e encher o seu lar. Essa peleja não é tua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Ele ama você. Ouvimos esse louvor abençoado. Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 113, né? Que nos diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Entronizado nas alturas, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor.
O Senhor é aquele que faz, é aquele que pode, é aquele que está acima de todas as coisas. E por isso quero já pedir a você que vá colocando aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu motivo de oração. Vá colocando, que logo depois de louvor, que nós vamos estar mais ouvindo mais uma inspiração musical, logo após nós vamos estar orando e fazendo a reflexão na palavra de Deus, tá bom? Mas vá colocando aí os seus motivos de oração. Vamos orar pelos enfermos, né? Irmã Maria Paula, que nós vamos estar orando pela irmã Maria Paula, que está doentinha, mas está bem, mas está, né, carecendo das nossas orações, tá? Falou comigo na segunda-feira, né? Então vamos continuar orando pela irmã Maria Paula, e você também, e outros irmãos também, enfermos da nossa igreja, né? Alguns pedidos de oração têm chegado a mim. Então vamos colocar todos os nossos motivos de oração nas mãos do Senhor, tá bom? A irmã Leni também pedindo oração. Então vamos colocar nas mãos de Deus, tá bom? Então vamos ouvir mais uma inspiração musical e logo depois nós vamos estar orando e refletindo na palavra de Deus. Vamos assim então louvar o Senhor. A promessa de Deus vai entrar na tua casa. Aleluia. Há um rio que desce do trono, eu já posso ver. A corrente das águas que limpam, curando você. As margens do rio, as folhas que podem curar. A vida e saúde por onde este rio passar. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo, você vai ver os anjos de Deus trabalhando, você vai ver o braço de Deus operando, você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é tua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Aleluia, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível. Ele vai entrar na tua casa hoje e o milagre vai acontecer. A promessa de Deus, acredite, o céu vai se abrir. E a água que jorra no templo em você vai fluir. Deus manda dizer que a bênção que vem por aí é grande, eu sei que você vai querer repartir. Você vai ver a glória do Espírito Santo, você vai ver os anjos de Deus trabalhando, você vai ver o braço de Deus operando, você vai ver o céu se movimentando. Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Deus vai fazer a paz de Cristo encher o seu lar. Essa peleja não é sua, então pra que lutar? Mas a vitória já é tua, pode acreditar. Deus faz porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus vai trazer a paz de Cristo e encher o seu lar. Essa peleja não é tua, então pra que lutar? Mas a vitória já é sua, pode
porque você não pode. Deus faz porque você não entende. Deus faz porque Ele ama você. Deus ama, Ele ama você. Voltamos, né, depois de mais um louvor abençoado que toca os nossos corações, né, alimenta a nossa alma. Não é tão bom o louvor, a música, né, algo divino, algo, né, que vem de Deus, e isso toca e abre o nosso coração, né? E é muito bom poder ouvir o louvor e louvar ao Senhor, né? Então nós vamos agora orar por esses motivos de oração, mas você pode continuar colocando, que no final nós vamos fazer mais uma oração pelos pedidos que estão sendo feitos aqui, tá? E depois continuamos orando por todos os pedidos, né, que são feitos aqui, tá bom? Então vamos orar agora por cada motivo de oração, pedidos, né, pelos enfermos, pelo nosso país, famílias, né, tantos motivos. Nós vamos estar orando por todos eles agora, amém? Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. No teu trono da graça nós queremos colocar agora, em nome de Jesus, cada pedido que está sendo feito agora, Senhor. Pedidos por emprego, pedidos por saúde, família, pelo nosso país, por enfermidades. Todos esses pedidos, Senhor, eu sei que são acolhidos por Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir o clamor do Teu povo. É com essa certeza que estamos orando, é com essa fé, em nome de Jesus, porque sabemos que não merecemos, de nós mesmos nada podemos, ó Pai, mas em nome de Jesus queremos colocar em Tuas mãos, ó Pai, esteja restaurando relacionamentos, casamentos, Senhor, relacionamentos dentro familiares, ó Pai, toma em Tuas mãos. Quantas necessidades nós estamos vendo, Senhor, nós estamos vendo pessoas perdendo empregos, Senhor, isso dói na gente, ó Pai, chefe de famílias perdendo seus empregos devido a essa pandemia que estamos vivendo, Senhor. Mas também estamos vendo dentro disso tudo corrupções, Pai, pessoas fazendo coisas que realmente a gente não consegue acreditar que possam ter pessoas se valendo disso, Senhor, se valendo dessas situações para proveito próprio, Pai. Mas nada disso me assusta, Senhor, porque é bíblico. Tua palavra diz que no fim dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Nós estamos vendo isso também, mas também te louvo, Senhor, porque no meio de tudo isso nós estamos vendo solidariedade, pessoas ajudando umas às outras, ó Pai. Então também estamos vendo coisas boas acontecerem, ó Pai. Senhor, tome em Tuas mãos os pedidos que aqui estão sendo feitos, ó Pai. Prepara os nossos corações para a reflexão, o estudo de hoje, que a gente possa ouvir a Tua voz, ó Pai, acolher a Tua palavra e colocar em prática. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tocar mais um louvor aqui, em espírito e em verdade, né? Eu gosto muito desse corinho, né? Porque ele expressa a forma que devemos adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. E tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Entoando louvor. Ô bênção! Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos refletir então na palavra de Deus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 37, tá bom? Isso, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, né? Algumas traduções, como tem aqui na nova versão transformadora, o seu sim tem que ser sim, né? Aquilo que é sim, é verdade. Aquilo que é não, é verdadeiro, é sincero, né? Então, eu queria refletir com você nesta noite sobre o processo da integridade, né? O que é integridade? O que é ser íntegro diante do Senhor, né? Nós ouvimos isso de Noé. Noé foi um homem íntegro, né? Aí eu pergunto para você, integridade é ausência de falhas? Não. Ser uma pessoa íntegra não é uma pessoa sem falhas, não é uma pessoa perfeita, né? Se integridade fosse ausência de falhas, ou se associarmos a integridade à ausência de falhas, né? E se a integridade tem base na sinceridade, como nós acabamos de ver aqui, sim, sim, não, não, como é que nós ficaríamos, né? Se nós falhamos, nós tropeçamos, né? Porém, nós vamos ver da palavra de Deus, né? A orientação da palavra de Deus, que aquele que é servo e aquele que quer servir ao Senhor, aquela que é serva do Senhor, aquela que quer servir ao Senhor, precisa ser íntegra, precisa ser íntegro. Então, como é que a gente resolve essa questão? Resolvemos entendendo alguns processos da integridade, né? Como é que isso se resolve? Como é que entendendo o que é integridade, o que é ser íntegro diante do Senhor? E esse processo, a integridade, né, tem alguns processos que nós precisamos entender. Então, eu quero destacar alguns processos que nós precisamos entender aqui, né, o processo da integridade, para sermos sempre íntegros diante do Senhor, né? Lembrando sempre, não é ausência de falhas. Nós vamos falhar, nós vamos tropeçar. Se fosse ausência de falhas, todos nós estaríamos lascados aqui, né? Quem não falha, quem não tropeça, quem não erra, até por pensamento nós erramos. Então, né, todos nós estaríamos aí sem capacidade, sem condições nenhuma, né, de poder atender aquilo que Deus pede, né, daquilo que Deus pede aos seus servos, né? Melhor dizendo, critérios para servir ao Senhor, né? Temos que ter integridade. Então, quero destacar algumas coisas aí.
tá? Alguns esses processos da integridade para a gente entender. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, processo da integridade, né? Como é que a pessoa começa a sua integridade, né? Como é que ela se apresenta íntegra diante do Senhor. Primeiro, pessoa íntegro diante do Senhor, ela é comprometida com os padrões de Deus, né? Toda pessoa íntegra ela é comprometida com algum padrão. Então, aquelas que querem, desejam, né, serem íntegras diante de Deus, elas precisam serem comprometidas com os padrões de Deus. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Opa, olha aí, né? Temos um padrão aí. Né? O homem não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeira coisa, vamos entender, pessoa que vive, né, que ela busca integridade, ela busca ser íntegra diante do Senhor, ela estabelece um padrão, né, com os padrões de Deus. Então ela odeia o que Deus odeia e ela ama o que Deus ama. Essa é a realidade da padronização, né, de padronizarmos, estarmos comprometidos com o padrão de Deus. É odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama, né? Então, alguns mostram essa integridade, né, quando renuncia aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem de Deus, aquilo que Deus abomina, né? Inclusive, Provérbios 6 tem um texto aqui interessantíssimo, né, que vai dizer assim, Provérbios 6, versículo 16, a partir do versículo 16, há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquela que semeia desentendimento entre irmãos. Provérbios 6, a partir do versículo 16 até o 18. Né? E vai mais. 19. Testemunha falsa que diz mentiras e aquela que semeia desentendimento entre irmãos. Aí no versículo 20, né? Vai até o 19. Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não deixe de lado a instrução de sua mãe, guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão, quando dormir, eles o protegerão, quando acordar, eles o orientarão, né? Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são um caminho que conduz à vida. Temos um padrão aí. Nós vimos aí o que Deus detesta e o que Deus quer que façamos, né? Deus abomina isso, vai falando, abomina, pés que se apressam em pregar maldade, testemunha que fala mentira, corações que tramam maldade, pés que se apressam em fazer o mal, língua mentirosa, olhos arrogantes. Olha quantas coisas, quantos padrões nós temos aí. Então, nós temos que odiar, né? Íntegro é aquele que é comprometido com o padrão de Deus. Então, ele odeia o que Deus odeia, né? Então, precisamos ver o que Deus espera da nossa integridade, ou seja, Deus espera de nós um comprometimento com o seu padrão, né? Odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. A sua palavra, né? A gente saber do que precisamos nos afastar, né? Nós precisamos nos afastar das coisas que Deus abomina, né? No prazer, como lemos aqui, o prazer está na lei do Senhor, né? E é interessante aqui, preste atenção, que deter aqui não se detém no caminho dos pecadores, tá? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Deter aqui não é deixar de ouvir, de ter contato, né? Nós vamos ver essas coisas, às vezes nós vamos ouvir coisas, não é que nós estamos emprestando nosso ouvido e querendo ouvir, mas nós vamos ouvir, nós estamos vivendo no mundo, né? Nós não estamos fora desse mundo aqui não, né? A questão aqui é não absorver, né? Não deixar ir para a mente, né? Não deixar ir para a mente, é isso que está dizendo, né? É não deixar ir para a mente, não absorver, não deixar de ter contato, né? Tem pessoas que querem viver numa ilha, tem pessoas que, né? Aceitei Jesus agora, eu tenho que ficar dentro de uma ilha com a cara enfiada no chão e não olhar para nada mais, não ver mais nada. Não é isso, né? Tem coisas que nós vamos ter contato, nós vamos ouvir coisas, mas nós temos aí o comprometimento, né, de não deixar absorver, não deixar entrar na nossa mente, né? Isso que importa. Por quê? Porque tem o resultado. Qual é o fruto? É resistir o que vem pela frente, né? E o que eu vou resistindo e demonstro meus frutos verdadeiros, reconhecidos, sou reconhecido pelos outros como servo de Deus. Então, queridos, primeira coisa aí, processo da integridade é estar comprometido com os padrões de Deus, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E o que Deus ama? Pessoas. Deus ama pessoas, Deus ama compaixão, ajudar o próximo, né? Então vamos aí para próximo ponto aí para a nossa reflexão de hoje, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo ponto. Vamos lá. Então, o próximo ponto aí, né? Processo da integridade, no processo da integridade, nos apresentarmos íntegros diante do Senhor, é aquele que reconhece e confessa seus pecados. Muitos usam aí a famosa desculpa, né? Todo mundo é pecador, todo mundo erra. Quem não erra, né? Às vezes tropeçamos, falhamos. Aí, ao invés de buscarmos a confissão, o arrependimento e a confissão ao Senhor, a gente busca desculpas. A carne é fraca, lamento, mas sou humano, né? Aí tem pessoas humanas demais que usam esse artifício, né? Já se tornou um artifício, mas eu sou humano também, é humano, mas tem o Espírito Santo habitando no seu coração, né? Tem aquela desculpa, quem não erra, quem nunca errou, né? Claro que a gente sabe que tudo isso aqui é legítimo, né? A carne realmente é fraca, a gente é humano, né? Quem não erra, o problema é usar isso para perpetuar no pecado, não resolver a questão, continuar fazendo, continuar pecando, né? Às vezes magoamos pessoas, né? Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz, né? Mas quem nunca fez isso de buscar subterfúgio para não se arrepender e resolver a questão? Muitos de nós já fizemos isso. Muitos fazem isso, não resolve, né? Isso não adianta de nada. Isso não é ser íntegro diante do Senhor. Ser íntegro diante do Senhor é reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus e a quem de direito, né? Essa a característica daqueles que buscam integridade real, né? Integridade, ser íntegro diante do Senhor, é confessar os pecados, reconhecer os erros e confessar, né, o pecado. É preciso reconhecer que pecamos, que falhamos, né, para atingir os padrões de Deus, né? E isso está cada vez mais raro, né? A gente encontra aí pessoas buscando desculpas para justificar o seu tropeço, sua falha, o seu erro, né? E lá em 1 João, esse é um texto importante, 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Então, veja bem, vamos entender uma coisinha aqui, tá? Se dissermos que não temos pecado, está no singular, não é isso? Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Lá no versículo 10, e diz assim: se dissermos que não pecamos, está no plural.
Você conseguiu? Já tinha visto isso? Por quê? Porque lá no versículo 8, quando fala pecado no singular, está falando da nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza peca. Ela está inclinada para o pecado, ela foi corrompida por causa do pecado. Então, lá no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, ou seja, que não temos uma natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, nós temos que nos reconhecer pecadores. Somos pecadores, falhos. Aí lá no versículo 10, diz assim: se dissermos que não pecamos, ou seja, aí são os atos, né, que o pecado promove. Né? Tá no plural, né? Tá no plural. Está dizendo minha natureza. Em versículo 10 está falando dos atos. Se minha natureza é pecaminosa, eu cometo pecados. E por reconhecer que cometo pecados, eu tenho essa... como posso dizer? Eu tenho essa saída que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. E qual é a saída? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, eu tenho uma natureza que erra, eu tenho uma natureza que tropeça. Então, ser íntegro diante do Senhor não significa não falhar, significa perpetuar na falha. Né? Ser íntegro não significa não falhar, né? Melhor dizendo, significa reconhecer o erro e pedir perdão por ele, né? Se confessar os vossos pecados. Então, se eu não me reconheço pecador, se sempre eu estou certo, né, nos meus achismos, eu estou dentro sempre das minhas razões, acho que eu fiz, estava certo, acabou e pronto, e não busco uma verdade, não busco sim, sim ou não, não, eu entro, né, na falta de integridade. Então não me apresento íntegro diante do Senhor. Mas se falho e com toda a sinceridade do coração reconheço o meu erro, confesso o meu pecado ao Senhor, e se precisar pedir perdão a quem precisar pedir, se eu fizer isso, aí sim estou sendo íntegro diante de Deus. Né? Quem busca a integridade de Deus confessa o pecado. E quantas pessoas têm dificuldade desse ato? Pedir perdão. Né? É duro confessar que magoamos alguém, é duro confessar que erramos. Né? E muitos têm aquele deixa como está. Né? Tem uma desculpa que essa é assim, clássica. Deixe o tempo se encarregar disso. Deixe que o tempo resolva. Esse é o padrão do mundo. Quem pensa assim, quem está achando que está seguindo Jesus, pensando dessa forma, está totalmente fora dos padrões de Deus. Porque se eu sei que eu tenho que fazer, se eu sei que tenho que confessar o pecado, se eu tenho no meu coração que errei, eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão a Deus, preciso pedir perdão a quem tiver de direito. E é assim, né? O remédio para o meu ato de pecado, o remédio, né, para a minha natureza pecaminosa é a confissão. É isso que o versículo 9 está dizendo. Né? O remédio, o ato, né, para o meu ato de pecar, de tropeçar, de falhar, né, o remédio para essa minha natureza pecaminosa, que de vez em quando escorrega, que de vez em quando falha, é a confissão. Eu preciso confessar os meus pecados. Então, ser íntegro diante do Senhor é confessar pecados. Tropecei, falhei, preciso pedir perdão. Primeiro peço a Deus e a quem de direito. E também busco perdoar. Né? Eu também busco perdoar. Porque quando a gente não perdoa, é um veneno que a gente está tomando. A gente pensa que está fazendo para o outro, a gente está tomando esse veneno. Então, segunda coisa que eu destaco aqui é que ser íntegro diante do Senhor não é ser perfeito, mas é reconhecer e confessar os seus pecados. Vamos para o terceiro ponto agora. Então, no terceiro ponto, né? O que diz aí? Ser íntegro diante do Senhor. Qual o processo, né, da integridade
diante de Deus? É manter-se no caminho do que é certo, do que é justo, do que é próprio de Deus. É manter-se no caminho, né? Muitas vezes, em muitas situações, a vida vai tentar nos tirar desse caminho, né? Como Davi orou: Senhor, som no meu coração. Se tiver coisa ruim aí, me recoloque aí no caminho certo, né? E para isso, às vezes, é dar um passo à frente ou dar um passo atrás, né? José, para se manter íntegro diante do Senhor, né? Manter-se no caminho da integridade, ele teve que fugir da mulher de Potifar, né? Ele teve que dar vários passos para frente, correr dela, né? Davi não matou Saul quando teve a oportunidade. Saul perseguia, o rei Saul perseguia, né? E ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele teve que dar um passo para trás, não fazer isso. Para quê? Para manter-se íntegro diante de Deus. Então, manter-se no caminho é você tomar decisões acertadas. Às vezes, dar um passo à frente, um passo atrás, renunciar, né? Às vezes, o que acontece é que muitos reclamam da integridade do governo do nosso país, por exemplo, né? Nós temos aí um governo corrupto, corrupção, né? Infelizmente, dentro dessa situação tão difícil que nós já estamos vivendo, dentro dessa pandemia, dentro dessa coisa toda, nós encontramos ainda pessoas, né, no governo, capacidade de, né, cometer delitos, roubar. Aí a gente está falando de um governo, né, e o povo está reclamando desse governo. Mas aí nós vamos ver uma notícia de pessoas que não precisavam do auxílio emergencial, né? Pessoas com condições financeiras boas, né? De manter-se aí na pandemia até um ano, se fosse o caso de ficar isolado aí, poderia ficar um ano aí com toda tranquilidade, comendo e bebendo, né? Pessoas pegando esse auxílio. Qual é a diferença? Nenhuma, né? É o povo que pede integridade, honestidade ou de um governo, mas, né, não, muitos não fazem. É aquela pessoa do jeitinho, né? Eu fiquei estarrecido com a reportagem, né, de pessoas pegando esse auxílio de R$600, né? Pessoas que ganham muito mais, quase o quíntuplo disso, ou muito mais, pegando e ainda zombando, dizendo: vou comprar um carro novo, uma moto nova, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Então, a gente precisa, o processo da integridade diante de Deus é manter-se no caminho. Oportunidades de sair desse caminho terão de monte, né? Tem aquele jeitinho, né? Pontuação na carteira. Pessoa aí estourou, vai explodir aí a carteira, né? Vai explodir da pontuação, vão passar para outro. Isso é íntegro, né? Nem precisa nem falar, e outras coisas, mas é o gato ali, é o jeitinho aqui, é a fila que se fura, né? Enfim, né? Tantas coisas que tentam nos tirar desse caminho, né? Que tentam nos tirar desse caminho de manter-se no caminho do que é certo, do que é justo, do que é próprio, né? Salmos 18, versículo 32, diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então é no Senhor que eu tenho que estar edificado. Eu não aceito aquela pessoa, às vezes, está lá no banco, né? Quando tinha aquelas filas no banco, a pessoa: vem pra cá, daqui que eu pago. Não aceito. Eu vou lá para trás da fila e vou ficar, né? Porque não tem razão de ser. Se a gente quer honestidade e quer cobrar honestidade, né, de um governo, seja lá de quem for, nós temos que ter integridade. Nós temos que ser íntegros, né? Porque a impressão que dá
que essas questões da integridade só se aplica naquilo que é pecadão. Parece que temos uma graduação de pecados, né? O pecado tem pecadinho, pecadão, não. Temos consequências variadas do pecado, mas não tem pecadinho e pecadão diante de Deus, não. Nós temos que ser íntegros na pequena, porque a própria palavra de Deus diz, na pequenas que se vê as grandes. Quem for fiel na pequena vai ser fiel. A impressão que dá é que temos pecadinhos e pecadões, né? Porque essa questão da integridade, ela só está nos pecadões, né? Só está naquilo que é macro. Não. A integridade, ela é para todos os momentos, para todas as situações, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela do tamanho que for, para todas as situações. Desde você não furar uma fila, né, até lá a questão do Congresso, da corrupção, do roubo, né, de tudo isso que nós estamos vendo aí. Então, manter-se no caminho começa com as pequenas coisas, sendo íntegro nas pequenas coisas, porque pequenas concessões se transformam em grandes problemas. Deixa aqui estacionar o carro na vaga de deficiente, não é? Não, rapidinho. Às vezes buscamos desviar, né, nos desviar da situação e não mudar a conduta. Às vezes tentamos nos desviar da pena e não mudar a conduta, não é? Então a conduta tem que ser mudada. Às vezes a gente tenta se desviar da situação, né? É o ponto ali que eu passo para outra pessoa, é isso aqui, é o jeitinho ali. E isso não é integridade. Manter-se íntegro no caminho do Senhor, no caminho do que é certo, do que é justo e próprio, e às vezes, muitas vezes, perder, né, para ganhar com Deus. Então, às vezes tem muitos aí buscando desviar-se da pena e não mudar a conduta. Então, queridos, manter-se no caminho do que é certo, justo e próprio, buscando no Senhor o aperfeiçoamento, como Salmo 18:32 diz, né? O Senhor que me dá força, que aperfeiçoa o meu caminho. Provérbios 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E é assim que nós temos que caminhar, né? Às vezes precisamos perder, não importa. Nós não podemos perder com Deus, perder a nossa integridade diante de Deus. Deus nos abençoe e que a gente consiga cada dia caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor, né? Caminhar com Deus, né? Íntegro, né? Assim como Noé foi reconhecido íntegro diante de Deus, possamos também sermos reconhecidos a cada dia íntegros diante do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Antes de orar, mais um louvor, né? Vamos ouvir mais um louvor e logo depois nós vamos estar encerrando, né? E orando e clamando ao Senhor, orando mais uma vez pelos pedidos de oração, né? E lembrando a vocês que nós temos um compromisso, tá? Domingo, 10 horas da manhã e às 19 horas, nossa celebração de louvor e adoração a Deus. Vamos ouvir mais um louvor? E logo após nós vamos estar orando, encerrando assim, então, este culto de quarta-feira, essa celebração de quarta. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir. Aleluia, Jesus, oh Consolador, Consolador, não sai daqui. Sinto um vazio quando estou longe de ti, Consolador, mora em mim. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Perdoa o meu coração,
das vezes que errei sem perceber, mas não me afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Aleluia, Jesus. Tu és tão digno de todo louvor e toda glória e toda honra, Senhor. Consolador, não sai daqui. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Consolador, mora em mim. Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, foste minha força pra seguir. Quando meu coração parou, foste o intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não me afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Teus frutos me fazem viver. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá direção, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos íntegros diante de Ti, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nossas vidas. Possamos produzir o Seu fruto, Senhor, possamos a cada dia, ó Pai, estar ajustado com os Teus padrões, amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia, que a cada dia possamos estar confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa condição de pecadores, ó Pai, e pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, não encontrando desculpas, ó Pai, e nos mantendo reto em Teus caminhos justos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a fugirmos das armadilhas deste mundo que tenta nos tirar, ó Pai, desse caminho reto que o Senhor nos apresenta, que é a luz para as nossas vidas. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a louvar o Teu santo nome através das nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, e pedimos, ó Pai, acolha em Teu trono de glória todos os pedidos de oração que foram feitos esta noite aqui. Assim te pedimos e te agradecemos,
em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Não esqueça, domingo nós temos um compromisso, 10 horas e 19 horas, celebração dos nossos cultos de louvor e adoração a Deus. Vamos continuar orando para que dia 12 de julho, se o Senhor assim permitir, possamos estar abrindo, né, para os cultos presenciais, com protocolos, com algumas, né, alguns cuidados, alguns protocolos que terão que ser obedecidos à riscas, né, à risca, mas nós precisamos de oração e de direção de Deus. Mas, se tudo estiver correndo bem, dia 12 de julho, estaremos voltando com os nossos cultos presenciais, mas vamos ter, né, eu já quero deixar você alerta sobre isso. Nós vamos ter um culto de manhã, um culto à noite, mas você vai ter como você se inscrever para o culto da manhã ou para o culto da noite. A gente vai precisar saber a quantidade de pessoas que estarão nos cultos, e isso tudo nós vamos estar passando para vocês, tá bom? Então, continue orando por isso. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe.